Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, de volta das férias. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Muita saudade de você, Débora, da Carol, dos ouvintes, dos nossos espectadores aqui do Viva Voz no Ponto Final. Boa noite para vocês. Oi, Vera. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Vera, temos haters? Temos. Mas temos fãs também, ó. O Gledson de Vila Velha, diz que comprou até uma caixa de fogos. Não solta fogos não, por favor. Mas que 6:01 já estava ligado aqui para te ouvir. Tava sentindo sua falta. O Dudu de Recife também desejando aí que você seja bem-vinda, de volta das férias, que ele também estava na expectativa de ouvir as suas análises. Todos nós aqui estávamos sentindo a sua falta, porque o Brasil não parou. Você saiu de férias, mas o Brasil e o mundo... Nem o Brasil e nem o mundo, aliás, deram várias aceleradas na minha ausência, mas estamos aqui para ajudar a tentar, né, na medida do possível, traduzir essa confusão, essa convulsão que acontece aqui e lá fora. Meninas, vamos juntas. Vamos começar então por Brasília. O Igor Cardim traz aqui informações sobre a conversa que o presidente Lula teve hoje com o presidente americano Donald Trump. Oi, Igor. Oi, Débora, muito boa noite para você, para a Carol e especialmente para a Vera. Seja muito bem-vinda das férias. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto explicou aí esses 50 minutos de conversa entre os dois presidentes. Pela primeira vez, o governo falou sobre o Conselho da Paz, para o qual Trump convidou o presidente Lula a participar. Lula fez duas propostas a respeito da atuação desse colegiado que foi criado pelos Estados Unidos, mas não deu nenhuma sinalização sobre participar de fato ou não do Conselho da Paz. O presidente Lula propôs que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite a discutir a questão da faixa de Gaza e também propôs assento permanente para a Palestina, com um representante indicado pelo Estado palestino. Nesse contexto, também, o presidente Lula reiterou a importância de uma reformulação abrangente na Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Lula e Trump ainda falaram sobre a situação da Venezuela e o presidente brasileiro ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade aqui na região e também trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano. Esse telefonema foi por volta das 11 horas da manhã. Os dois presidentes acordaram, inclusive, a realização de uma visita do presidente Lula a Washington após a viagem do presidente à Índia e também à Coreia do Sul no mês de fevereiro. A data ainda deve ser fixada em breve. Os dois presidentes ainda, depois de discutir sobre a questão de Gaza, eles também conversaram sobre a atuação multilateral, tanto da ONU quanto no Conselho da Paz, pedindo então abrangência para a possível participação e adesão do Brasil a este conselho. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Bem, Vera, então uma visita acordada aos Estados Unidos, canal aberto entre os dois presidentes. Apesar da falta de coerência de Donald Trump em muitos pontos, fato é que ninguém quer ficar brigado com ele, né? Ninguém quer tretar com ele, porque ninguém sabe quais podem ser as consequências. O que o tom dessa conversa nos diz sobre essa relação? Mostra que o Lula está bastante pragmático, mas cauteloso, Carol, ou Débora, em relação a como lidar com o Trump. Veja que essa conversa vem exatamente no dia seguinte ao fim de semana mais violento das ações do ICE nos Estados Unidos. A gente vai tratar disso hoje aqui com o Eduardo Graça. Houve uma morte em Minneapolis, tem toda uma comoção dos meios políticos, jurídicos e legais nos Estados Unidos, da classe artística, enfim. Existe uma convulsão social nos Estados Unidos pela escalada autoritária do governo Trump e, nesse momento, vem para o Brasil esse telefonema. E o que o Lula poderia fazer? Não tem como entrar num assunto doméstico dos Estados Unidos, porque tem muitos assuntos que nos interessam
para tratar com o presidente dos Estados Unidos. Então, ele separou as coisas, não tratou da conjuntura preocupante do plano doméstico dos Estados Unidos e preferiu se concentrar nos assuntos que dizem respeito especificamente ao Brasil, como o tarifaço, dos que dizem respeito ao continente, como a questão da Venezuela, e aqueles que têm ali um interesse comum de política externa, como essa história do Conselho aí da Paz, recomendando que ele se restrinja à questão da faixa de Gaza. Por quê? Existe um ceticismo enorme no mundo em relação ao funcionamento desse organismo aí que o Trump idealizou. Primeiro porque ele idealizou como algo que vai ser comandado pelos Estados Unidos, inclusive em termos vitalícios. E nenhum país do mundo está chancelando essa ideia. Nenhuma das grandes democracias do mundo está chancelando até aqui. Vários países da Europa, inclusive, rechaçaram a ideia. Disseram que não vão fazer parte. O Brasil ainda está analisando, porque dizer um não para o Trump e fechar as portas para uma negociação nesse momento pode atrapalhar outras tratativas, entre elas a questão do tarifaço. Então, é tudo muito tênue. Você tem que saber se guiar quase como no escuro, ali, tateando no escuro, em relação ao que você pode, o que não pode falar, o que você pode ou não pode fazer. Tem esse convite para um outro encontro pessoal, que seria o terceiro deles aí em pouco tempo, e depois de uma visita que o Lula vai fazer à Índia e à Coreia. Então, isso é auspicioso, isso é algo que não se pode desprezar. Abrir canais novos com o seu principal parceiro comercial é sempre importante, mas requer uma cautela e uma diplomacia muito fina. Pelo menos ele está seguindo ali as orientações gerais do Itamaraty e se pautando bem, eu acho, nessas primeiras tratativas do ano. Acho que a diplomacia brasileira foi hábil em desviar dessa casca de banana, né, Vera? A gente comentava aqui, até antes das suas férias, eu acho, né, que esse convite para o Conselho de Paz era meio uma casca de banana, porque não dava para dizer que não, nem que sim. Também deixar o Trump no vácuo seria chato. E aí acho que a diplomacia brasileira e o Lula conseguiu pontuar, olha, seria bom que se restringisse apenas a questão de Gaza, seria importante a participação da Palestina, e reafirmando a crença do Brasil no multilateralismo, né? Quando o Lula aproveita essa conversa para reforçar o pedido por uma reforma da ONU e do Conselho de Segurança da ONU, que também é uma demanda antiga do governo brasileiro, é mais uma vez uma chancela da diplomacia brasileira à importância do multilateralismo que o Trump faz questão de rasgar, né? Com certeza, Carol. Veja que esse tom mais cauteloso do presidente na conversa, né? Até porque é uma conversa sempre mediada, traduzida e tal, é muito diferente do tom que o Lula usou na semana passada para se referir a esse organismo, quando ele falou, em vez de reformar a ONU, o Trump resolveu criar uma ONU para ele. Então, ele não pode falar nesses termos quando a conversa é direta com o presidente americano. Então, ele tem que fazer isso que você falou. Vamos ver, né? Aquele convite que você recebe e você não responde na hora. Tá, te respondo, te digo, tal, e fica ali pensando. Mas aproveita para reforçar a ideia da ênfase no multilateralismo, quando a gente sabe que o Trump, na verdade, tem feito todos os esforços para minar a ONU, para minar todas as suas agências ligadas, saiu da Organização Mundial da Saúde agora oficialmente, tem feito vários ataques a todas as instituições multilaterais, então requer muito cuidado, e eu acho que até aqui o Lula está sendo hábil nessa relação.